Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Muito bom ter você por aqui, se inscreva no canal, curta esse vídeo e vamos espalhar o bem. Pois muito bem, nós já explicamos semana anterior sobre como é que funciona o processo de canonização, né? Mas hoje eu quero fazer uma reflexão com você. Tudo bem, eu indiquei livros recentemente, livros de santos, mas eu quero fazer essa pergunta de modo assim: você já leu alguma biografia de santo? Sabe, eu escuto às vezes de católico, mas católico não é católico assim, né? Católico, né? Mas se declara católico. Não sei se pelo IBGE, mas tá lá, né? A pessoa fala, eu sou católico também. Aí quando você começa a conversar com a pessoa percebe que você participa da igreja. Ela fala assim, mas você acredita nesse negócio de santo? Esse negócio de santo, o termo é meio esquisito, né? E muita gente não sabe o que dizer. É preciso entender que essas pessoas não acreditam em santidade. Essas pessoas não sabem exatamente o que é um santo. É uma pessoa que está santificada, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que se santificou. O que é se santificar então, Leandro? O que é esse negócio? Então, muita gente fala de uma forma por não acreditar nisto. Mas quando você pergunta para ela, mas você crê em Nosso Senhor Jesus Cristo? Ela crê. Não, eu creio, lógico que eu creio. Ah, mas eu não acredito nesse negócio de santo. Então realmente a pessoa não entendeu. A pessoa não sabe. Ela realmente é, lógico, perdão da palavra, mas o termo é esse, ignorante no tema tratado. Ela não sabe. Né? Você fica aí, o cara fica falando desse jeito e diz que é católico. Ele não sabe. Ele é completamente ignorante. Né? A santidade que é provocada em diversos homens e mulheres por aí, graças a Deus, né? Graças a Deus, são pessoas que viveram inteiramente na graça de Deus. Esse é o ponto, né? Por isto que, né, não apenas, né, o concílio só identificou o fato, mas isso já era tratado e percebido pela igreja. Que o Concílio Vaticano II, tá? Mas isso já era percebido na igreja. Que a santidade é uma vocação universal, é para todos os seres humanos. Ah, Leandro, então define de um jeito mais tranquilo o que é um santo. Vou definir, uma pessoa que amou mais do que a gente. Amou a Deus mais do que tudo. E que a gente não tem essa força. Por isso que a gente não é santo. E sabe por que algumas pessoas não acreditam? Primeiro, por sincretismo religioso. Quando ele escuta santo, ele pensa em coisas não católicas. Provavelmente em religiões afro, que utilizam o termo santo. Né? Até se fala o povo do santo. Mas não tem nada a ver com os santos da igreja católica. Não tem ligação nenhuma. Ai, mas no período da escravidão. Tá, mas o período já passou e vocês já podem dar o nome certo. Que tal parar de usar o nome dos católicos? Já que vocês diziam ser oprimidos pelos católicos. Que tal agora dar o nome certo da entidade ao qual vocês cultuam? Por que se mantém para confundir os católicos? Então agora já não é um problema de opressão. Concorda? Que agora pode ser uma outra coisa? Agora eu considero falsidade ideológica. Né? Tá pegando, dando um nome, mas é outro. Né? Se antes era para se proteger, agora é falsidade ideológica, porque agora não tem ninguém pressionando vocês. Vocês podem divulgar o que vocês quiserem, a crença de vocês. Então o primeiro problema é esse: católicos que acreditam em doutrinas não católicas, e aí ele menciona como se fosse a mesma coisa, como se os santos fossem entidades. E não são entidades, são pessoas, seres humanos, assim como eu e você, que se dedicaram mais na oração, tiveram mais entrega. Por quê? Porque tinha que fazer a prática de oração, a reza naquele horário? Não, é porque eles queriam amar mais a Deus.
Então, por amar mais, se entregaram mais, deram mais a vida e por isso faziam mais o bem ao próximo. Isso é um santo, tá? Alguém que amou. Quando as pessoas protestantes e outros dizem que não é possível ser santo, é porque não sabe o que é amar. E ele que diz tanto crer no poder, nos prodígios e milagres de Jesus, não crê que Deus trabalha a nossa alma e a gente pode se configurar a Cristo de tal maneira que a gente ama tanto a Deus que a gente dá a vida pelo ser humano, dá a vida pelo próximo, dá a vida pela igreja, até o martírio, né? Até, se necessário, até o sangue, né? Pela fé. Aí o cara não crê, nisso ele não acredita. Então, veja, é um bando de gente desinformada. Pessoas que não sabem exatamente o que estão dizendo, como estão falando e tudo mais. Mas é isso, não é nada mais do que isso. Isso que eu estou explicando aqui para você. Alguém que verdadeiramente, um ser humano assim como eu e como você, seja homem ou mulher, se entregaram devotamente ao Senhor e passaram a amá-lo integralmente, sem reservas, em qualquer estado de vida, fosse padre, fosse freira, fosse casado, fosse solteiro, se entregou totalmente a Deus. O que mostra, fosse idoso, um São Policarpo da vida, fosse criança, Francisco e Jacinta, fosse jovem, a Carla Kutz, Domingo Sávio, fosse adulto, como o próprio Francisco de Assis, Teresa, né, ali, os adultos meio jovens ali, 23, 24 anos, fosse um pouquinho mais velho, João da Cruz, Teresa. Foi esse amor, foi essa entrega. Então, este é o coração totalmente entregue dessas pessoas. Essa incompreensão que as pessoas têm. Até leio aqui no 2045 do Catecismo, diz: por serem membros do corpo cuja cabeça é Cristo, os cristãos contribuem pela constância de suas convicções e de seus costumes. Quer dizer, eles podem ser pobre, rico, milionário, rei, rainha, miserável. Não era o problema não é a classe social também. Para a edificação da igreja. A igreja aumenta, cresce e desenvolve pela santidade de seus fiéis. Tá? Até que alcancemos todos nós o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É isso que é santidade. É isso que é santificação. Isso aqui é o ser santo. Não é, sei lá que loucura que é, pessoas que ficam em transe. Não tem nada a ver, isso aí é bobagem. Para de ouvir esse povo, maluco. Ou de ficar tentando definir quando você não consegue definir. Existe esse negocinho aqui, é grandão, mas você não precisa ler de uma vez. E também no canal, agora, já estamos há mais de ano aí, mas agora, deste catecismo aqui, a gente estava fazendo o compêndio. Agora, esse catecismo aqui, todo dia tem o resumindo. Então fica mais fácil ainda. Só acompanhar, meu velho. Acompanha aí. E aí, eu tenho que fazer uma pergunta. Quando o pessoal comenta, né, quando você entra numa empresa multinacional muito grande, sei lá, entrou na Apple, certamente na Apple vão lhe contar a história do Steve Jobs, todas as criações dele, o quanto ele foi bom para a empresa, provavelmente vai falar do Oz e vai falar de outros lá, vai contar, né, tudo que os grandes empresários lá, os caras que pensaram os produtos da Apple, fizeram para que ela fosse o que ela é. Se você não leu a biografia dos santos, mas não leu uma, não sabe a história de um, você não vai entender o que é a Igreja Católica. Que a Igreja Católica, ela não está resumida àquela sua realidade paroquial, daquela sua comunidade pequenininha, que você vive reclamando porque tem briga, porque alguém errou na liturgia, porque teve fofoca, porque teve isso, porque o padre não sei o que. Você não vai saber o que é uma igreja católica. Por quê? Porque você está olhando para baixo. E o próprio
Jesus, através das palavras de São Paulo em Colossenses, disse: buscai as coisas do alto. E buscar as coisas do alto, você precisa ver quem é que chegou lá. Você fala: eu quero entrar neste caminho da fé, neste caminho de salvação. Eu quero ser um bom católico. Aí você olha para quem? Para o seu amigo? Pode ser muito bom. Você vai olhar para o seu padre, que pode ser muito bom. Pode ser um padre santo, mas que ainda não dá para considerá-lo, porque a gente em vida ainda pode cair, né? Agora, aqueles que já estão no céu intercedendo por nós, conforme Apocalipse 6 e 7, para quem não sabe, leia lá Apocalipse 6 e 7, que fala das pessoas orando por aqueles que estão na terra. Não tem ninguém morto dormindo não, tá? Dormindo não. Como disse Santa Teresinha, no morro entro na vida. É isso que é comunhão dos santos. Então, eles estão lá intercedendo por nós, e a gente precisa saber o que eles fizeram. Qual foi a receita, né? Qual foi a fórmula para amar mais a Deus? Qual foi, de que maneira ele se aproximou mais de Jesus? O que vai acontecer? Você começa a ler de um, de outro, ouvir uma história e ouvir outra. O que vai acontecer? Você vai encontrar um ou dois ou três, talvez alguns que você se identifique. Provavelmente você vai ser mais devoto. E seja amigo dele, porque provavelmente você tem características ou jeito, comportamento, temperamento, alguma coisa assim da personalidade, às vezes até do período que ele era um pecador, mas que você fala: puxa, se ele também caía assim e agora ele é isto, existe chance para mim também, olha só, Deus é bom. Por que não ler a biografia de um santo? É nesse sentido que se lê. Ai, Leandro, mas agora eu não posso comprar um livro. Aqui no canal, pode procurar. Ah, mas tem muito vídeo. Pode procurar. Vai lá, procura. Que tem lá o santo do dia. Tem, não é 365 não, 366 vídeos. Porque vocês sabem que fevereiro tem um ano bissexto, né? No ano bissexto tem um dia a mais. Então tem lá também o dia. Não tem só, tem o que seria o dia 366, né? Você pode ir lá, vai lá que fevereiro tem um dia a mais. Você pode encontrar até um santo com seu nome, seja homem ou mulher. Você pode encontrar alguém que era mais estudioso, o outro que era mais ação, mais ativo. Mas certamente você vai encontrar alguém que você vai se identificar. Encontrou a história? O resuminho? Ouviu? Ouça lá. Ouviu o resuminho? O que você faz? Opa, vou comprar o livro. Compra o livro, leia e depois vira devoto dele. Veja se tem alguma devoção que ele trouxe, alguma prática de oração que ele ensinou, ou algum livro que você gostou e gostaria de estudar, que ele disse, que ele contou, né? Muita gente que conhece Santo Agostinho já vai direto para Confissões. O pessoal que lê, que lê a história de Tomás, existe a biografia de Tomás de Aquino, não se indica de primeira para a Suma Teológica, mas se assim você desejar. Tem muita gente que começa a gostar dos carmelitas, dos franciscanos e de outras ordens e de outras pessoas. Vai ler, vai atrás, veja lá. Se você é jovem, encontra lá dos jovens. Se você já é adulto, quer alguma coisa, não, eu queria realmente algo de alguém que está dedicado assim, vai atrás, porque tem. E tem de famílias também, tá? Então não tem desculpa para ninguém, tem para todos nós, inclusive para você. O que você não pode é não querer amar, é não querer buscar o Senhor, tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.